Livro de Sofonias, capítulo 1. Ameaças contra Judá e Jerusalém. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as pedras de tropeços juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá, e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar, e o nome dos Shemarins com os sacerdotes. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, os que adoram e juram ao Senhor, e juram por Milcom. E os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes desconhecidos. No mesmo dia, eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas dos seus mestres com violência e engano. E acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor, haverá o barulho de um clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós habitantes de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que carregavam prata foram destruídos. E acontecerá que, naquele tempo, examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas, e castigarei os homens que estão sentados sobre suas borras, que dizem no seu coração: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Por isso, os seus bens serão saqueados, e as suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito, até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas. Um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas, e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens, que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Sofonias, capítulo 2. Ameaças contra diversas nações. Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha,
antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será abandonada, e Asquelon uma assolação. Eles expulsarão Asdod ao meio-dia, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu ainda vos destruirei, para que não haja habitante. E a costa do mar será habitação e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Ela será para o restante da casa de Judá. Ali se alimentarão. Nas casas de Asquelon se deitarão de tarde, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi a repreensão de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que repreenderam o meu povo e se engrandeceram contra o seu território. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os arruinará, e o remanescente do meu povo os possuirá. Isso terão por seu orgulho, porque repreenderam e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, pois emagrecerá todos os deuses da terra, e os homens virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, até mesmo de todas as ilhas dos pagãos. Vós, etíopes, também, vós sereis mortos pela minha espada. E ele estenderá sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação, e terra seca como um deserto. E rebanhos repousarão no meio dela, todos os animais das nações. Tanto o pelicano quanto o ouriço se alojarão nos seus capitéis. O seu canto será ouvido nas janelas. Haverá desolação nos limiares, pois ele descobrirá a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há nenhuma além de mim. Como se tornou em desolação, em um lugar para os animais repousarem. Todo aquele que passar por ela assobiará e abanará a sua mão. Sofonias capítulo 3. O castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai daquela que é imunda e impura, da cidade opressora. Ela não obedeceu à voz, não recebeu correção. Ela não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes no meio dela são leões rugidores. Os seus juízes são lobos da noite, que não deixam os ossos para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos e pessoas traiçoeiras. Os seus sacerdotes poluíram o santuário e fizeram violência à lei. O justo Senhor está no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Eu exterminei as nações. Suas torres estão desoladas. Fiz desertas as suas ruas, para que ninguém passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar nenhum homem.
até não haver quem as habite. Eu disse: certamente me temerás e receberás a instrução, e assim a sua habitação não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram cedo e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para o meu despojo, pois a minha determinação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme. Porque então darei aos povos uma linguagem pura, para que todos possam invocar o nome do Senhor, para servi-lo com um mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus suplicantes, até a filha dos meus dispersos, me trarão oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais transgrediste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que regozijam na tua arrogância, e tu nunca mais te ensoberbecerás por causa do meu santo monte. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, e a Sião: não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da assembleia solene, esses que são de ti e para os quais a reprovação dela era um fardo. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados à vergonha. Naquele tempo eu vos trarei novamente, e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor.